Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Alfredo Santana, e Almir Fernando para ocupar a primeira e segunda secretarias, respectivamente. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura das atas das sessões anteriores. Ata da 11ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 4 de setembro de 2012, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2012, às 9 horas, na sala João Negro Montes Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, cita a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro de Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocuparam a primeira e segunda secretarias, respectivamente, Aerte Luna e Almir Fernando, e a presença dos demais vereadores, Aerte Luna, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Maguari, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Carlos Gueiro, doutora Vera Lopes, Edmar de Oliveira, Eduardo Marques, Estefano Menudo, Gilberto Alves, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Romildo Gomes, filho, havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: requerimento número 1863/2012, a 1866/2012, da autoria do vereador Marcos de Bria, 1864 a 1871/2012, de autoria do vereador Almir Fernando, 1872 a 1873/2012, de autoria do vereador Jairo Brito, 1874 de 2012, de autoria do vereador Almir Fernando, 1875/2012, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari, 1876/2012 a 1877/2012, de autoria do vereador João Reis, 1878/2012, de autoria do vereador André Ferreira. Não havendo oradores inscritos para o pequeno expediente, não havendo quórum suficiente para deliberar qualquer matéria, o senhor presidente finalizou a presente reunião, convocando a casa para se reunir amanhã, 5 de setembro de 2012, às 10 horas, em caráter solene e no local de costume, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Ata da reunião solene em homenagem aos 50 anos da regulamentação profissional dos corretores de imóveis, realizada no dia 4 de setembro de 2012. Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2012, às 17 horas, na sala João Negro Monte Filho, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Osmar Ricardo. Abertos os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: ilustríssimo senhor Daniel Florencio, presidente do CRES de Pernambuco; ilustríssimo senhor Petrus Mendonça, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis; ilustríssimo senhor Vilmar Pinto, presidente dos Corretores de Imóveis de Alagoas; ilustríssimo senhor Manuel Ferreira, ex-deputado estadual; vereador André Ferreira, autor da proposta. Aplausos. Na sequência dos trabalhos, o senhor presidente solicitou que todos, de pé, ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o vereador André Ferreira, autor da proposta, para fazer o seu pronunciamento. O orador saudou aos componentes da mesa e aos presentes do recinto do plenário. Em seguida, fez a leitura de um discurso, cópia anexa aos anais desta casa,
Na sequência, o senhor presidente fez registro de telegramas enviados e presenças ilustres no recinto do plenário. Na continuidade, o senhor presidente convidou o senhor Daniel Florencio para ocupar a tribuna e fazer seu pronunciamento. O orador saudou a todos os presentes, agradeceu a homenagem recebida à categoria dos corretores de imóveis. Falou sobre a porcentagem da comissão recebida pela referida categoria em alguns estados, fazendo reivindicações para essa classe. Na sequência, o presidente convidou o senhor Vilmar Pinto, presidente dos corretores de imóveis de Alagoas, para ocupar a tribuna e fazer seu pronunciamento. O orador saudou os componentes da mesa e agradeceu pela homenagem aos 50 anos de regulamentação profissional dos corretores de imóveis. Fez menção aos obstáculos encontrados no percurso desses 50 anos. Dando continuidade, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna o senhor Petrus Mendonça, para fazer o seu pronunciamento. O orador falou que o corretor de imóvel não é mais aquele profissional do passado, mostrando a evolução adquirida e a importância do reconhecimento político dessa categoria. Nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir amanhã, 5 de setembro de 2012, às 10 horas em caráter solene, no local de costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Ata da reunião solene em homenagem aos nutricionistas, realizada no dia 5 de setembro de 2012, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Amaro Cipriano Maguari, aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2012, às 10 horas, na sala João Negro Montes Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Amaro Cipriano Maguari. Abertos os trabalhos, senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: senhora Patrícia Santos, vice-presidente do Conselho Regional de Nutricionista da 6ª Região; senhora Ana Célia dos Santos, presidente da Associação Pernambucana de Nutrição; senhora Ruth Lemos, representando o Conselho Federal de Nutricionista; senhora Zaida Diniz, presidenta do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Pernambuco. Na sequência dos trabalhos, o senhor presidente solicitou que de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou a vereadora doutora Vera Lopes, autora da proposta, para fazer o seu pronunciamento. A oradora saudou os componentes da mesa e os presentes no recinto do plenário. Iniciou seu discurso falando sobre o dia 31 de agosto, data esta que comemora o Dia do Nutricionista. Fez a leitura de um discurso, cópia anexa aos anais desta casa. Na sequência, o senhor presidente convidou a vereadora Vera Lopes para fazer a entrega de uma placa à senhora Patrícia Santos, vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição da 6ª Região. Em seguida, a vereadora Vera Lopes, doutora Vera Lopes, fez a leitura do conteúdo da placa. Dando continuidade, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna a senhora Patrícia Santos para fazer seu pronunciamento. A oradora saudou todos os presentes e falou que o Conselho Regional de Nutrição se sente honrado pela homenagem recebida. O senhor presidente fez suas considerações finais e parabenizou a vereadora doutora Vera Lopes pela brilhante iniciativa. Nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir logo mais às 15 horas em caráter solene no local de costume e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada e a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Ata da reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao cantor e compositor Leonardo Sullivan, realizada no dia 5 de setembro de 2012, sob a presidência da excelentíssima senhora vereadora doutora Vera Lopes. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2012, às 16 horas, na sala João Negro Montes Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de Zé Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro de Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência da vereadora doutora Vera Lopes. Abertos os trabalhos, a senhora presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: ilustríssimo senhor Petrúcio Amorim, cantor e compositor; ilustríssima senhora Nádia Maia, cantora e compositora; vereador Amaro Cipriano Maguari, autor da proposta. Em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Amaro Cipriano Maguari e a chefe de cerimonial desta casa, a senhora Ana Torte, para conduzirem o senhor Leonardo Sullivan, homenageado ao recinto do plenário. Na sequência, a senhora presidente solicitou de todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade à sessão, a senhora presidente convidou o vereador Amaro Cipriano Maguari para que fizesse seu discurso. O orador saudou todos os componentes da mesa e todos os presentes no recinto plenário. Em seguida, fez a leitura de um discurso.
cópia anexa aos anais desta casa. Também leu mensagem do irmão do homenageado, Michael Sullivan. Na continuidade da homenagem, a senhora presidente convidou o vereador Amaro Cipriano Maraguari para fazer a entrega do título de cidadão do Recife e da medalha do mérito ao senhor Leonardo Sullivan, homenageado. Em seguida, a senhora presidente convidou o cordelista, senhor Adelmo Vasconcelos, para fazer uma homenagem, fazendo a leitura de um cordel. Dando continuidade, a senhora presidente convidou o homenageado para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. Leonardo Sullivan saudou os componentes da mesa e a todos os presentes no plenário. Em seguida, a senhora presidente fez suas considerações finais e, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em caráter solene, no local de costume e no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Ata da reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Hernandes de Aguiar Gomes, realizada em 5 de setembro de 2012. Sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Romildo Gomes Filho, aos 5 dias do mês de setembro do ano 2012, às 18 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de Mariano, cita a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Romildo Gomes Filho. Abertos os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados. Ilustríssimo senhor Antônio Carlos Maranhão, secretário estadual do Trabalho, representando o governador do estado, doutor Eduardo Campos. Ilustríssimo senhor Ricardo Reising, vice-presidente da Federação da Indústria do estado de Pernambuco, FIEP. Ilustríssimo senhor Antônio Carlos Brito Maciel, ex-presidente da FIEP. Vereador Gilberto Alves, autor da proposta. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações iniciais sobre o homenageado, senhor Hernandes de Aguiar Gomes, em sequência solicitando que o vereador Gilberto Alves e a senhora Ana Torte, do cerimonial desta casa, o conduzissem ao recinto do plenário. Na continuidade, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o vereador Gilberto Alves para que fizesse seu discurso. O orador saudou todos os componentes da mesa e todos os presentes no recinto do plenário. Em seguida, fez leitura de um discurso, cópia anexa aos anais desta casa. Na continuidade da sessão, o senhor presidente convidou o vereador Gilberto Alves para fazer a entrega do título de cidadão do Recife e a medalha ao senhor Hernandes de Aguiar Gomes. Em seguida, o senhor presidente fez registro de presenças ilustres no plenário. Dando continuidade, o senhor presidente convidou o homenageado para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou os componentes da mesa, em seguida fez a leitura de um discurso, cópia anexa aos anais desta casa. Dando continuidade à homenagem, o senhor presidente fez mais registros e presenças no plenário. Na sequência, o senhor presidente parabenou o senhor Enésio Gomes da Silva, pai do homenageado, e registrou a presença de suas irmãs. Dando continuidade à homenagem, o senhor presidente parabenizou o vereador Gilberto Alves pela brilhante iniciativa, fez suas considerações finais e, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir amanhã, 6 de setembro de 2012, às 10 horas, em caráter solene, no local de costume, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por quem de direito. Mais dois. Ata da reunião solene em homenagem aos 10 anos da Associação Comunitária e Radioeducativa Fé e Cidadania, realizada no dia 6 de setembro de 2012, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Gilberto Alves. Aos 6 dias do mês de setembro do ano 2012, às 10 horas e 30 minutos, na sala de João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do vereador Gilberto Alves. Abertos os trabalhos, senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: senhor Paulo Xavier, fundador e gestor da associação; vereador Almir Fernando, autor da proposta. Na sequência dos trabalhos, senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o vereador Almir Fernando, autor da proposta, para fazer o seu discurso. O orador saudou aos componentes da mesa e autoridades presentes, fez a leitura de um discurso, cópia anexa aos anais desta casa.
Na sequência, o senhor presidente convida o vereador Almir Fernando para fazer a entrega de uma placa ao senhor Paulo Xavier, fundador e gestor da associação. Em seguida, o vereador Almir Fernando fez leitura do conteúdo da placa. Na sequência, o senhor presidente registrou a presença do vereador Marcos de Bria. Em continuidade da sessão, o senhor presidente convidou o senhor Sandro, cantor gospel, para fazer uma apresentação. Em seguida, o senhor presidente convida o senhor Paulo Xavier para fazer suas colocações. O orador saudou a todos os presentes e a mesa. Em seguida, falou do trabalho e ações realizadas pela Associação do Bairro de Casa Amarela. Na sequência, o senhor presidente convida o senhor Abimael Gomes para fazer uma apresentação cantando a música Brasil Favela. O senhor presidente fez suas considerações finais, parabenizou o vereador Almir Fernando pela brilhante iniciativa e, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir logo mais, às 16 horas, em caráter solene, no local de costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Ata da reunião solene para entrega da medalha do Metro, de Zé Mariana, a banda Os Loucos, realizada no dia 6 de setembro, sob a presidência do senhor vereador Aerto Luna. Às 16 horas, nesta casa, o vereador Gilvan Cavalcante, autor da proposta, foi chamada para o discurso. Na sequência do trabalho, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional. Dando continuidade à sessão, o presidente convidou o vereador Gilvan Cavalcante, autor da proposta, para fazer o seu pronunciamento. Nada mais haver a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 10 de setembro de 2012, às 9 horas e 30 minutos, no local de costume, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida todas as atas, senhor presidente. Feita a leitura de todas as atas, coloco as atas em discussão. Não havendo nenhum vereador para discuti-las, coloco em votação. Aprovadas. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do expediente do dia. Ofício 332 do Poder Executivo. Ofício 564/2012 do secretário de Coordenação Política do Governo, José Augusto Miranda. Ofício 565 do senhor secretário de Governo, José Augusto Miranda. Ofício 566 do senhor secretário de Governo, José Augusto Miranda. Ofício 567 do mesmo secretário. Ofício 568/2012, também do secretário de Coordenação Política do Governo, José Augusto Miranda. Lida o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a presidência dos trabalhos ao excelentíssimo senhor presidente Jurandir Liberal. Pequeno expediente, vereador Alfredo Santana. Eu estou inscrito no pequeno expediente, solicito o vereador Eduardo, continue na. Bom dia, senhores vereadores, presidente Eduardo. Eu me inscrevi no pequeno expediente, vereador Carlos Gueiros. Vossa Excelência, que é membro da Comissão de Transporte e Meio Ambiente, e a razão do nosso comentário, vereador Antônio Lins Neto, é o processo que às vezes que a gente desenvolve de deseducação. A gente tem a comissão aqui que está discutindo o problema de mobilidade, é um tema extremamente em debate na cidade. E uma das questões que são as questões mais levantadas é o problema do transporte coletivo, a prioridade é o transporte coletivo. Aí quando a gente assiste há algum tempo, aquela via que era exclusiva do transporte coletivo ali no Pina, ela foi desativada, inclusive sem nenhuma razão de ser.
foi desativada a via exclusiva do transporte coletivo. Para completar, nós temos a nossa lei, nossa autoria, que estimula a ciclovia, ciclofaixa, o sistema bicicletário na cidade do Recife, e que o projeto de mobilidade prevê a implantação de 420 quilômetros de ciclofaixa e ciclovia na cidade do Recife, e, no entanto, a gente vê um processo iniciado em Parnamirim, quando uma das faixas foi dedicada à ciclovia, e essa mesma faixa ela é desativada no final de semana pela CTTU, numa atitude que eu digo extremo retrocesso. Primeiro, se não era para implantar, não iniciasse. Isso significa a falta de planejamento e o de respeito com aquilo que a gente está desenvolvendo, que é o programa cicloviário da cidade do Recife. Portanto, é com essa tristeza que a gente vem aqui discutir, quando a nossa lei ela é clara. Qualquer via que for inaugurada na cidade, qualquer ponte, qualquer viaduto, tem que ter espaço para a ciclovia, tem que ter espaço para o pedestre. A gente assiste a ampliação das faixas no viaduto Capitão Temudo, mais conhecido como viaduto Joana Bezerra, quando novamente não foi estabelecido, o vereador Alexandre Lacerda, nosso parceiro nessa lei, quando não foi estabelecido, inclusive, a faixa da ciclovia e também a faixa relativa ao pedestre. Portanto, dizer que é prioridade, a gente tem que fazer de fato valer essa determinação da prioridade. Portanto, eu fico aqui com muita tristeza, destacando essa atitude que foi adotada no final de semana, na eliminação da ciclovia de Parnamirim, sem apresentar uma alternativa para que a gente pudesse se contrapor a qualquer outra proposta. Portanto, vai aqui nosso comentário e nosso desagravo a essa atitude. Eu peço desculpa ao vereador Alexandre, mas nós estamos no pequeno expediente e aí Vossa Excelência depois pede uma questão de ordem. Portanto, eu quero agradecer a atenção de todos, mas vamos continuar destacando e reclamando sobre a implantação dessa lei, que é um desejo de todos nós. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Amaro Cipriano Maguari. Passo a presidência dos trabalhos ao vereador Jordi Liberal. Eu quero fazer um comentário que eu fiz um requerimento pedindo à Prefeitura da cidade do Recife para ela fazer uma alça de metal ao lado do viaduto Capitão Temudo, para que o ciclista e o pedestre andem ao lado. Porque, como o presidente Jurandir Liberal sabe, o ciclista cada vez mais está sendo oprimido na nossa cidade e não vamos deixar isso. Porque quando eu vim para essa casa aqui, levantei essa bandeira e vou defendê-la até o fim do meu mandato. Muito obrigado. Senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte de Vanete Almeida, aos 69 anos, a feminista rural, e o senhor Antônio Rio do Basto de Miranda, pai do secretário de governo Augusto Miranda. Solicitar ao senhor um minuto de silêncio. Vereador Amaro Cipriano. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, ocupo a tribuna nesta manhã para fazer um alerta a toda a diretoria da Compesa no estado de Pernambuco. A questão é o seguinte: várias comunidades da cidade do Recife estão com muito desperdício d'água.
E está faltando uma campanha educativa, uma fiscalização da Compesa, para diminuir essa questão do desperdício d'água. Muitos canos estourados, água sendo desperdiçada em grande volume, e não tem assim uma alternativa para empancar essa questão do desperdício d'água, e são em várias comunidades. Então a Compesa tem a grande responsabilidade de implantar um sistema de trabalho na questão da fiscalização, implantar uma campanha educativa com o telefone disponível, porque, vamos dizer assim, 50, 60 canos estourados, a quantidade d'água é muito grande sendo desperdiçada nas comunidades da cidade do Recife. Essa é a questão da Compesa ficar atenta para esse fato. E outro problema que ocupa a tribuna nesta manhã é referente à implantação de postes nas comunidades, que a CELP implanta os postes, mas não coloca as luminárias. Então, os moradores ficam sem a questão da iluminação pública e ficam reclamando muito porque tem 30, 40 postes, vereador Almir Fernandes, implantados numa comunidade, mas não tem a luminária. Então, a dificuldade é muito grande, é uma questão de segurança pública, porque na hora que você implanta os postes, gera uma expectativa da comunidade que vai ter uma iluminação de boa qualidade, né? Então a CELP implanta a posteação, mas não coloca as luminárias. Então vem causando muitos problemas nas comunidades e causando também o aumento da criminalidade, porque não tem a questão da iluminação pública. Então faço um apelo à Compesa na questão do desperdício d'água e também um apelo à CELP, junto com a Prefeitura, para saber de quem é a responsabilidade da implantação das luminárias em todas as comunidades que estão precisando desse serviço. E os moradores dos bairros que estão nessa situação vêm enfrentando uma questão muito difícil referente ao assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não há mais nenhum vereador inscrito, serve um pequeno expediente. Eu queria chamar a atenção dos senhores vereadores. A gente vai ter uma reunião quando acabar essa ordinária. Viu, vereador Carlugueiro? Nós vamos ter uma reunião ali na sala de reservada dos vereadores. Eu peço a presença de todos ao final dessa reunião ordinária. Eu queria antes, primeiro uma notícia boa, que ontem foi aniversário do companheiro Múcio Magalhães, que não atende o telefone para a gente, se quer dar o parabéns, mas aqui de público a gente quer parabenizar o companheiro e pedir uma salva de palmas para o nosso vereador Múcio, que a gente espera que retorne para essa casa. Segundo, nós vamos, a pedido, solicitação do vereador Osmar Ricardo, 1 minuto de silêncio, a gente pede, já atendendo o requerimento do vereador. Chamada regimental. Senhor presidente, estão presentes 22 vereadores. Vamos a votar a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 1847/2012, de autoria da vereadora doutora Vera Lopes. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação aprovado. Discussão única do requerimento 1848/2012, de autoria do vereador aniversariante Múcio Magalhães. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação aprovado. Discussão única do requerimento número 1849/2012, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação aprovado. Discussão única do requerimento número 1850, 1889, 1890,
1891, 1892, 1893, 1894/2012, todos de autoria do vereador presidente Jurandir Liberal. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1851, 1852, 1853, 1854 e 1855/2012, todos de autoria do vereador Maré Malta. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1856/2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1874/2012, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 1862/2012, de autoria do vereador Erivaldo da Silva. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 1863, 1864, 1865, 1866 e 1900/2012, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1872, 1873 e 1879/2012, todos de autoria do vereador professor Jairo Brito. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 e 1886/2012, também todos de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 1875/2012, de autoria do vereador Amaro Cipriano. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1876, 1877 e 1899/2012, de autoria do vereador João Arraes. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1878/2012, de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1887 e 1888/2012, todos de autorias do vereador Alfredo Santana. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1895, 1896, 1897 e 1898/2012, todos de autoria do vereador Alfredo Mariano. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres números 90 e 109/2012 das comissões, opinando pela aprovação do projeto de lei número 185/2011, de autoria do vereador Maré Malta. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 199 e 200/2012 das comissões, opinando pela aprovação do projeto de lei número 29/2012, de autoria do vereador Jadevaldo Lima. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Segunda discussão do parecer 296 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 67/2012, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Segunda discussão do parecer 297/2012 da Comissão de Finanças, opinando pela aprovação do projeto de lei número 68/2012, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Segunda discussão do parecer número 216/2012 da Comissão de Finanças, opinando pela aprovação do projeto de lei número 26/2012, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres números 282 e 300/2012 das comissões,
opinando pela aprovação do projeto de lei número 75/2012, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, encerrar a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única dos pareceres números 137/2007, 252/2008 e 384/2008 das comissões, opinando pela aprovação do projeto de lei número 197/2007, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria que os companheiros votassem não ao parecer e os votos fossem nominal. Pronto. Só esclarecendo o plenário, o vereador solicita fazer o encaminhamento. Eu podia repetir a Vossa Excelência para vereador, podia repetir o seu encaminhamento, que a mesa não... Votar não ao parecer das comissões de Educação, Legislação. Ok. E Direitos Humanos. Votar não. Continua a discussão. Encerrar a discussão. Regime de votação. Plenário se posicionar. Está aberto o painel. Os que são contrários ao parecer. É votar não. É para votar o projeto. Sim, mas no projeto. Só esclarecendo, viu? Antes de votar, eu quero esclarecer. O projeto tem uma observação que é assim, os pareceres definem a matéria publicada foi aprovação, é rejeição. Portanto, o que está discutindo é os pareceres. Quem concorda com o projeto, vota não aos pareceres. Ok? Então, regime de votação. Aqueles que são favoráveis ao projeto, vota não ao parecer. Em regime de votação. Só fechar com...
Pois não, já, a mesa vai corrigir, a matéria foi... Os pareceres foram rejeitados. Amanhã, vereador Osmar Ricardo, a gente coloca em primeira votação. Encerrada a ordem do dia, não há esta pauta, portanto, encerra a presente reunião, convocando a próxima amanhã no horário regimental.